Nossa leitura de hoje está no capítulo 52 de Jeremias, o último capítulo de Jeremias, e nós voltamos a falar sobre a queda de Jerusalém e o cativeiro de Judá. Nós já falamos anteriormente sobre, mas vem aqui escrito relembrando, porque é importante alguns detalhes para vocês entenderem aí o fundo, o contexto histórico e também o fundo, o pano de fundo da história. Por quê? Nós leremos do versículo 1 ao 3 e aqui vai falar de um rei, que é extremamente importante nós sabermos a ação deste rei e o que acarreta a desobediência. Então nós leremos do versículo 1 ao 3. Tinha Zedequias idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, era filho de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então nós vemos aqui alguns pontos principais da desobediência. Sim, toda desobediência ela vai ter uma consequência. Gravem isso, inclusive na nossa vida, no dia a dia. E o que Zedequias fez? Zedequias era rei de Judá naquele tempo. E nós vimos que a primeira característica dele, fez o que era mal perante o Senhor. Quer dizer, então ele não servia a Deus, ele não obedecia às ordens de Deus. E qual era as ordens? Naquele exato momento que o profeta Jeremias trazia em nome de Deus, que era para se entregar à Babilônia, não era para resistir à Babilônia, porque Deus já tinha decretado a queda de Judá, a queda de Jerusalém, porque em Jerusalém estava o templo, e o templo não estava sendo usado para adoração a Deus. Eles faziam de tudo no templo, vendiam, compravam, ofertavam, mas não a Deus. E confiavam no templo de pedra, achando que por o templo estar ali, nada poderia acontecer com eles. Quer dizer, estavam até idolatrando ali pedras, construção, ao invés de adorar a Deus, o verdadeiro. Então, olha aí o pano de fundo da história. Zedequias, sim, ele foi desobediente. Nós podemos usar essa palavra para a nossa reflexão de hoje. E o que acontece? Versículo 3. E assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, ponto de os rejeitar da sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. A ordem era se entregar. Ele fez totalmente o contrário, se rebelou. E é nesse exato momento que Jerusalém cai, que Judá cai totalmente, assim cumprindo a profecia de Deus trazida através do profeta Jeremias. Então a reflexão nossa de hoje é que todos aqueles que não andam segundo a palavra de Deus, segundo a ordem de Deus, andam em desobediência, olha, a sua consequência já está decretada. Qual é a consequência? A consequência é a morte eterna. Mas ainda há tempo, ainda há esperança. E o que você deve fazer? Qual é hoje a forma de nos salvarmos para ter a vida eterna? Simples. Aceitar Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu Salvador, seguindo num caminho de santidade, de luta contra o pecado, a desobediência, até a morte ou até a volta de Cristo. E assim você terá a salvação. Não faça como Zedequias,
Não faça como o povo de Jerusalém, o povo de Judá. Não confia nas coisas deste mundo, porque tudo há de passar. Mas deposite a sua confiança e obedeça à palavra de Deus.